Caros alunos, depois de estudar equilíbrio e solubilidade, primeira parte, onde foi discutida sobretudo a constante do produto de solubilidade, comparamos a solubilidade dos sais, agora vamos à segunda parte e vamos tratar agora a questão, sobretudo, a questão de precipitação de sais e o papel do íon comum na solubilização, na solubilidade dos sais. Desta vez, vamos analisar situações onde, a partir da mistura de dois sais solúveis, vamos chegar a um sal insolúvel. Neste caso, misturando iodeto de potássio e nitrato de chumbo, nós vamos chegar a um precipitado amarelo iodeto de chumbo. Vamos tratar então da reação de precipitação, reação onde ocorre a formação de precipitados, que são os sólidos insolúveis que aparecem, que decorrem da reação. Neste caso, o iodeto de potássio reage com o nitrato de chumbo e forma-se iodeto de chumbo. E também nitrato de potássio, que é um sal solúvel. Lembrem-se que os nitratos são solúveis. A questão discutida agora é a partir de que concentração dos íons, aqui das soluções solúveis, vai se formar precipitado. Essa reação é interessantíssima, incluindo, a partir dela pode-se explicar a formação dos cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Nós estamos a ver aqui que o iodeto de chumbo forma-se como o chumbo do nitrato vai se ligar ao iodeto, do iodeto de potássio. E o nitrato dessa substância vai reagir com o potássio, formando o nitrato de potássio. Para discutir a formação ou não desse precipitado e de outros, é importante atender às concentrações dos íons na solução. Os íons que estão na solução solúvel, no caso íon chumbo e íon iodeto, as suas concentrações estarão à altura para formar precipitados. Nós estudamos um conceito que é o quociente da reação, Q. Portanto, vamos calcular o produto da concentração dos íons que fazem parte do sal e comparar esses valores com Kps, que é uma constante de equilíbrio. Quando o produto das concentrações dos íons que formam o sal for inferior ao constante de produto de solubilidade, quer dizer que as concentrações dos íons na solução ainda não são suficientes para que se atinja o equilíbrio químico, nesse caso, para que a solução fique saturada. A solução ainda é insaturada. Mas se as concentrações dos íons, o produto, igualar a Kps, aí vamos ter solução saturada. E já estamos no limiar de precipitação. Isso significa que, se essas quantidades, essas concentrações forem aumentadas, vai se ultrapassar o valor de Kps e vamos ter a certeza de que a precipitação vai acontecer. Tome esses produtos como o Q igual ao quociente da reação que já estudamos. A partir de exemplo, isso fica mais claro, sendo certo que sempre, quase sempre, para prevermos a precipitação ou não de um sal, é importante conhecer as concentrações dos íons que fazem parte do sal e
fazer o produto levantado aos coeficientes estequiométricos e comparar o resultado com KPS dado. Vamos a um exemplo do hidróxido de magnésio, obtido a partir da reação do nitrato de magnésio e hidróxido de sódio. Neste caso, eu vou escrever a equação de equilíbrio químico do hidróxido de magnésio. E as concentrações do magnésio e do hidróxido eu vou procurá-las aonde? Nos sais solúveis de origem. O magnésio é proveniente do nitrato de magnésio e o hidróxido proveniente do hidróxido de sódio. Mas pelos dados, nós sabemos a concentração do íon magnésio, 0,1 mol por litro, porque a concentração do sal de que faz parte é 0,1. E por cada mol de nitrato de magnésio temos 1 mol de Mg+. Para o nitrato, a concentração do nitrato é dobra a concentração do sal que faz parte, olha aqui esse 2. Já para o hidróxido de sódio, não foi dada a concentração dessa base. Esse aqui é uma base, não um sal. Nós não conhecemos a concentração do hidróxido e nem da base. No caso, essa concentração pode ser chamada de X. Escrever a expressão a reação química que traduz o equilíbrio da solubilidade dessa base, hidróxido de magnésio, vamos ter a concentração do Mg2 mais levantado a 1 vezes a concentração do OH menos levantado a 2. Vocês já conhecem isso. Portanto, essa concentração conhecemos 0,1, essa concentração nós não conhecemos, chamamos de X. Então vamos ter 0,1 molar vezes x ao quadrado igual a esse valor. Chegamos a x igual a 10 menos 5, que é a concentração de OH-. Você se lembra como é que se calcula o pH? Como é que se calcula o pOH a partir da concentração de OH-? Fazendo o mesmo logaritmo de OH-, vamos calcular o pOH. Mesmo logaritmo de 10 a menos 5 dá 5. Assim eu consigo calcular o pH pedido, pois sabemos que somando pH e pOH, a soma dá 14. Se pOH é 5, pH é 9. Então, a precipitação ocorre num pH igual a 9. Portanto, aqui está-se a pedir em 4 pH, o hidróxido de magnésio começa a precipitar a partir de uma solução de nitrato de magnésio após a adição de hidróxido de sódio, que falta a adição. Vamos resolver um outro exercício desses grupos hoje. 3 vamos resolver o exercício 2. Portanto, misturam-se 200 ml de cloreto de bário, que é a concentração, com 600 ml de sulfato de potássio, que é a concentração. Quer-se saber se ocorre ou não a formação de precipitados. Qual é a estratégia que vamos utilizar aqui? De novo, vamos chegar nesse sal a partir da reação desses dois sais que são solúveis. Os cloretos de bário, o sulfato de potássio são sais solúveis. Mas, ao se misturarem, vamos ter uma reação química. O cloreto de bário reage com sulfato de potássio. O bário combina, neste caso, com sulfato. O potássio com cloreto, formando aqui cloreto de potássio e sulfato de bário. O nosso interesse aqui é para esse sal que é pouco solúvel ou insolúvel. Precisamos saber a concentração do íon bário e a concentração do íon sulfato para, depois de fazer o produto dessas concentrações, ver se dá um valor igual, superior ou inferior ao valor do KPS. Vamos aos dados do volume. O volume do cloreto de bário dessa solução é 200 ml, 0,2, e de sulfato de potássio, 0,6 litros, portanto 600 ml. Estas concentrações, portanto, estão dadas aqui tanto de uma solução como de outra solução.
Quando eu faço concentração vezes volume, eu encontro o número de mol de cada sal. Mas também eu sei que por cada mol de cloreto de bário, eu tenho um bário. Significa que por cada mol, se aqui nós encontramos esse valor para o número de mol do cloreto de bário, esse valor também é o de número de mol do bário. Da mesma forma, quando encontramos esse valor para o número de mol dessa solução, esse valor é exatamente igual ao valor do número de mol do íon sulfato, pois por cada 1K2SO4 temos 2K e 1SO4. Aqui o nosso interesse é para o bário e para o sulfato. Para o bário aqui e para o sulfato aqui. Mas porquê? Justamente porque o nosso sal insolúvel contém bário e sulfato. O volume aqui é 0,8 justamente porque quando nós misturamos as soluções para acontecer a reação, os volumes somam-se. Portanto, 0,2 e 0,6 dá 0,8. Agora, com os valores do número de moles do bário e volume total, fazendo a divisão desse valor por 0,8, vamos encontrar a concentração do íon bário. Dividindo esse valor do número de moles de íon sulfato por 0,8, vamos encontrar a concentração do íon sulfato. Então, reparem que as concentrações dos íons no sulfato de bário foram encontradas a partir dos valores, das quantidades dos íons aqui presentes nos sais solúveis. Agora vamos escrever a equação envolvendo o equilíbrio do sulfato de bário. Portanto, por cada sulfato de bário, vamos ter um bário 2 mais um íon sulfato. As concentrações aqui, não necessariamente no equilíbrio, já foram calculadas 0,01 e 0,006. Então, esses valores aqui. Com esses valores, eu vou poder calcular um Q. Eu quero saber o produto das concentrações desses 12 íons devem o tal Q. Se vai dar superior ou igual entre 1,1 vezes 10 a menos 10. Esse produto dá 6 vezes 10 a menos 6, produto da concentração desses íons. E esse valor de QPS é superior ao valor do KPS. Aqui é como comparar aquele Q e o K. O Q maior do que K significa que os íons desse sal exibem uma concentração maior do que a desejada para o equilíbrio. Se essas concentrações estão acima do valor desejado no equilíbrio, a reação dá um jeito de consumir, portanto, esses íons, de diminuir a concentração desses íons. Mas como? Acelerando a reação no sentido inverso. E ao fazer isso, vai se formar o BaSO4, que é sólido, que é um precipitado. Então, vamos concluir com toda certeza que haverá formação de precipitado. Você, caro aluno, vê o 10 a menos 6 maior do que 1,1 vezes 10 a menos 10. Proceda da mesma forma para os exercícios anteriores. Qualquer dúvida, você pode parar o vídeo ou ainda retroceder. Vamos agora discutir a questão do efeito do íon comum sobre a solubilidade de um sal. Por exemplo, imaginemos o cloreto de prata, um sal pouco solúvel. A constante de solubilidade dele é 1,8 vezes 10 a menos 10. Esse sal, em equilíbrio com seus íons, tem um valor de solubilidade de aproximadamente 10 a menos 5. Vamos ver o que acontece quando a essa solução for adicionado o KCl. Vamos ver aqui o seguinte. Esse sal, ainda sem ser misturado apenas na solução aquosa, vai originar o Ag mais e Cl menos. A concentração desses dois íons são iguais e podemos chamá-las de S. E
O que acontece quando a esse equilíbrio nós adicionarmos o KCl? O KCl é um sal solúvel, portanto vai dissociar-se totalmente em K+, e Cl-. Agora, reparem que esse sal contém um Cl- que já existe nesse equilíbrio. Então, esse íon é comum a esse outro. Portanto, estamos a falar do efeito íon comum. Agora, vamos pensar no seguinte. Ao misturarmos o KCl no AgCl, a concentração do Ag mais, vamos imaginar a solubilidade S, que é constante. Já a concentração do íon cloreto vai variar, porque agora o íon cloreto tem uma outra origem. Aqui o número de mol por litro. Então, se a Ag, concentração do íon prata, é solubilidade, já a concentração do íon cloreto não é mais solubilidade. É parte dessa concentração proveniente do cloreto de prata e a outra da dissociação do cloreto de potássio. Esse cálculo é aproximado, não é rigorosamente correto. De qualquer maneira, a concentração do cloreto, uma parte vem aqui do S, outra parte 10 a menos 3. A solubilidade aqui é muito inferior a 10 a menos 3, porque é um sal fraco e, portanto, é um sal pouco solúvel, melhor dizendo, muito pouco solúvel. E aqui dissocia-se completamente. Podemos então aproximar essa soma de 10 a menos 3. Os cálculos depois vão nos dar razão ao encontrarmos o valor de S. Vejam que aqui temos o KPS. Eu calculo o KPS para esse sal. O KPS, mesmo esse sal misturado com esse outro, o KPS não varia porque é uma constante de equilíbrio. E constante de equilíbrio depende da temperatura. Se a temperatura é constante, portanto, o KPS é constante. Mesmo que mude as concentrações, como nesse caso, temos a concentração de prata e cloreto de prata. É o S, porque é proveniente apenas do AgCl, mas o cloreto é o S mais 10 a menos 3, que aproximamos de 10 a menos 3. Então o S dá um valor 1,8 vezes 10 a menos 7. Para cloreto de prata puro em água, a solubilidade é 10 a menos 5. Mas misturado com cloreto de prata, vejam a solubilidade é aproximadamente 1,8 vezes 10 a menos 7. Quer dizer, um valor menor do que o valor da solubilidade, no caso na água pura. Isso significa que a presença do íon comum vai diminuir a solubilidade do sal. Esses valores calculados para a solubilidade são aproximados, porque ao dissolvermos um sal na água, pode haver, além da dissociação, pode haver associação de íons, pode ocorrer a solubilidade, portanto, alguns fenómenos, portanto, a hidrólise, portanto, são valores aproximados. O exercício seguinte está resolvido. Você pode seguir o raciocínio adotado para o exercício anterior e ainda tem mais um para resolver. Portanto, neste caso, esse exercício que aparece aqui. Resolva qualquer dúvida, contacte o seu professor, mas está muito bem explicadinho, raciocínio análogo ao feito no exercício anterior, caro aluno. Então, nós terminamos essa nossa segunda parte de aula. Espero que você tenha captado o essencial da aula. Resolva os exercícios, pause o vídeo se precisar. E assim assegura que percebeu, porque é um conteúdo extremamente relevante. E na terceira parte da aula nós vamos nos encontrar. Abraço.